Panorama de mercado, dia 13 de julho, segunda-feira. Tivemos hoje um dia de queda nos mercados, como esperado por conta do aumento ali dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, no Estreito de Hormuz, o Trump retaliando os ataques aí do Irã, com mísseis, e além disso, notícia de que o Trump quer implementar uma tarifa de 20% sobre as cargas ali que passem pelo Estreito de Hormuz, como um pedágio ali, a proteção que o Trump vai providenciar ali para que o estreito continue aberto. Causa bastante polêmica, estressa o petróleo subindo aí quase 10% hoje. Esse cenário de elevação das tensões, o Trump querendo impor tarifa ali sobre o Estreito de Hormuz. E além disso, né, no cenário local, tivemos aí a notícia de greve dos caminhoneiros ali no Porto de Santos. Cenário, então, hoje bem factível para a realização. A leitura que nós tínhamos no começo do dia realmente se concretizou. Ibov aí fechando com 1,20% de queda, abaixo dos 176 mil pontos. Então, depois de uma alta relevante na sexta, né, quase 3%, hoje corrige um pouquinho aí, 40% aí da alta que teve na sexta, mas ainda trabalhando ali acima das médias mais rápidas, acima da média de 50, acima da região de resistência dos 175 mil pontos. Então vamos ver se o mercado vai ter condições de, a partir daqui, né, começar a trabalhar com topos e fundos ascendentes. Isso poderia levar o Ibov a buscar patamares lá de próxima resistência em 184 mil, 184.500, que foi uma região de fundo perdida ali no final de abril, né? Então, um dia de realização que estava bastante provável de acontecer. Vamos ver se a partir dos próximos pregões a gente volta a mostrar força, contanto, né, que essas tensões aí não se escalem muito lá no Oriente Médio, a gente pode ter sim o início de uma recuperação mais relevante. Mas obviamente que cabe ainda bastante cautela, muito cuidado ao se posicionar. A gente pode ver essas tensões se elevando e o Bob voltando a mostrar fraqueza, né? Até porque quando a gente está falando de uma alta muito expressiva aí no petróleo, o único ativo, né, que com peso, a única ação com peso que sobe aqui no nosso mercado é Petrobras, tá? Prio também, óbvio, mas a que tem mais peso é Petro. Então fica tudo muito concentrado numa alta mais relevante da Petro, enquanto a gente vê Vale realizando, bancos realizando, utilities realizando. Então o cenário ainda requer bastante cautela. O S&P fechou com uma queda aí de 0,79, também depois de dois pregões mais fortes na quinta e na sexta, volta ali a trabalhar abaixo dos 7.600 pontos, tá? Mas está muito próximo à máxima histórica, pode, né, voltar a mostrar força se as tensões aí diminuírem entre Estados Unidos e Irã. E, obviamente, a curva de juros também, porque a curva de juros estressou bastante, a gente vai ver daqui a pouquinho. Dow Jones, uma queda de 0,26%, ainda segue numa tendência clara de alta, com topos e fundos ascendentes. Vamos ver se vai ganhar força para tocar novamente na região de máxima histórica, que alcançou ali no início da semana passada, batendo 53.289 pontos. O Nasdaq com uma queda mais forte de 1,88. A gente vê o Nasdaq, né, as techs apanhando um pouco mais aí, né, no curto prazo seguem no cenário mais indefinido, de topos mais baixos, fundos mais altos, cenário que remete exatamente a uma indefinição, a um triângulo simétrico. Enquanto as industriais seguem mais fortes, as techs seguem apanhando mais. Juros, bastante estressados, os 2 anos hoje aí com uma alta de 6,5 bips, rompendo o topo anterior, numa tendência clara e bem definida de alta. Então a gente tem uma chance de 50% já, os players apostando aí numa elevação de juros já no final desse mês. A decisão de juros aqui vai acontecer ali no dia 29, se não me falha a memória. Então os juros seguem bastante estressados aí, tanto a curva curta quanto a curva média e longa, os 5 anos subindo 7 bips, renovando máxima do movimento, rompendo aí o topo ali de maio, e a gente afasta o gráfico e vê, né, o maior patamar ali desde fevereiro do ano passado pode buscar ali a região dos 4,5, então um cenário bastante estressado na curva de juros nos Estados Unidos, o que obviamente reflete por aqui também. E o 10 anos subindo 6,1 bips, fazendo um pivô de alta, rompendo o topo de início de junho e buscando agora o topo da metade no mês de maio, ali na região dos 4,68. Cenário de bastante estresse nos juros americanos. O dólar index também mostrando força hoje, alta de 0,33,
fez uma correção aí nas últimas 2 semanas, volta a mostrar força, bem em cima da média de 21, pode mirar o topo do movimento lá nos 102 pontos, o que reflete um dólar se fortalecendo ante as principais moedas de países desenvolvidos, traz preocupação também. E o petróleo, olha só, alta de 10% no petróleo Brent, batendo 83 dólares e 63 centavos agora, no finalzinho da tarde, na máxima do dia, pivô de alta, e a gente volta a ter a perspectiva de que o petróleo possa mirar ali região próxima dos 89, 90 dólares, ali na média de 50 períodos. Então essas tensões, se continuarem a aumentar nos próximos dias, a gente deve ver o petróleo para cima, depois de bater 70 dólares, já sobe aí bastante, né, da sua mínima, já uma alta de quase 20% no petróleo em poucos dias. Então vamos ter que monitorar essa situação aí do estresse no petróleo. Isso pode impactar aí no nosso mercado e, além disso, a gente tem aí greve dos caminhoneiros para ajudar, né? Minério, lá em Singapura, no pregão regular caiu 0,71, no after subiu 0,51, está bem lateral nos últimos dias, mas vem numa tendência muito clara e bem definida de baixa. Se perder o suporte nos 97 dólares, remete ali ao suporte de fevereiro em 95 dólares. Metais preciosos em forte queda, com estresse aí nos juros. O ouro caindo quase 3%, vindo para testar a mínima do dia aí, e mínima do ano, né? Se vier perder a região dos 3.942 dólares, renova a mínima do ano, tendência muito clara e bem definida de baixa. A prata, uma queda de 3,78 também, vindo aí para mirar a mínima do ano lá na região dos 55 dólares, tendência muito clara e bem definida de baixa nos metais preciosos. E criptomoedas também sofrendo hoje, depois de terem reagido da mínima do ano ali nos 58 mil e o Bitcoin ter dado um respiro para o próximo dos 65, bateu ali na média de 50, volta a arrefecer, queda hoje de 2,53, pode ativar nos próximos dias um topo duplo e voltar para testar a região dos 58 mil, enquanto o Ethereum também, né, mostrou fraqueza hoje caindo 2%, pouquinho mais forte do que o Bitcoin nesse curto prazo, mas ainda enfrentando dificuldades para romper a região dos 1.800 dólares, que é a região de resistência. Se vier perder os 1.700, também ativa um topo duplo e pode trazer a continuidade aí da queda para os próximos pregões. A semana, apesar de não ter muitos dados relevantes, promete com essas tensões aí em Estados Unidos e Irã. O cenário local, greve dos caminhoneiros, pesquisas, eleições, tudo isso conta aí para a gente ver a dinâmica do nosso mercado. E amanhã tem CPI nos Estados Unidos, inflação que também pode mexer se vier acima do consenso. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para um novo Panorama de Mercado, esperando que seja um dia de recuperação. Valeu!